Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Ai, que bom, né? Olha só, hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020 e hoje nós vamos começar uma semana maravilhosa com novas aulinhas aí pra você, tá bom? Eu desejo a vocês uma ótima semana, muito abençoada e bem produtiva, tá bom? Vamos lá? Olha só, nós vamos falar um pouquinho hoje na aula de geografia sobre a contagem do tempo. Você vai poder acompanhar aí no seu livro e a Proeli na página 32. Vamos lá? Contagem do tempo. A Pro colocou aqui um slidezinho para a gente se familiarizar um pouquinho com o tema, tá bom? E aí nós vamos ver aqui, olha só. Diferentes culturas, diferentes calendários, né? Porque nós temos o nosso, mas dependendo do lugar, da cultura do país, o calendário é diferente. Então nós vamos ler um pouquinho aqui, ó. Cada povo possui uma cultura própria e com base nela, muitos grupos criam seus próprios calendários. Portanto, possuem modos de contar e dividir o tempo. Para dar início à contagem do tempo, escolheram uma data que lhes são importantes. Tem os judeus aqui, ó, começam a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles deu-se no ano 3760 a.C. E os muçulmanos que começam a contar o tempo a partir da ida de Maomé na cidade de Meca para Medina, que ocorreu em 622 depois de Cristo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o tempo, tá bom? Olha só, o tempo controlado pelo relógio, horários e calendário é chamado de tempo o quê? Cronológico, é esse tempo aí que nós vemos no relógio, né? Acompanhamos aí com os horários, pelos calendários, é chamado do tempo cronológico, tá bom? E o tempo histórico é o tempo resultante de uma ação dos seres humanos sobre a Terra. Esse tempo está relacionado às experiências humanas, fatos que aconteceram, né? Aí temos aqui mais um slidezinho. Nosso calendário. No Brasil, adotamos o calendário cristão. Contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, para nós a história está dividida em fatos que ocorreram antes ou depois de Cristo nascer. Exemplo, a cidade de Roma, na Itália, foi fundada em 753 a.C., 753 anos antes de Cristo. Esse A.C quer dizer antes de Cristo. E um outro exemplo aqui, já a Palestina foi descoberta em 1928. Isso quer dizer que quando se fez essa importante descoberta, tinham se passado 1928 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Então nós vamos ver aqui um pouquinho agora no livro, aí a partir da página 32, tá bom? A contagem do tempo. Para facilitar a contagem do tempo, os homens inventaram o quê? O calendário, porque antes do calendário eles se direcionavam através da natureza, dos astros, né? É que eles mediam mais ou menos, tinham mais ou menos noção do tempo. Depois eles inventaram aí o calendário, né? O ano é dividido em 12 meses, nós sempre falamos isso na sala, lembra? A Pro sempre fazia questão de falar sempre sobre o calendário, sobre os meses, a estação em que nós estávamos e o dia. Sempre nós falávamos sobre isso. Então o ano tem 12 meses, tá? Um mês pode ter 30 dias ou 31 dias. O mês passado foi o mês de março, teve 31 dias. Esse mês nós estamos no mês de abril e vai ser somente de 30 dias. O mês de fevereiro tem 28 dias. De 4 em 4 anos existe o ano bissexto. É quando o mês de fevereiro tem 29 dias e o ano tem 366 dias. Todos nós sabemos que o ano tem 365 dias. Porém, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro, ele ao invés de ter 28 dias, tem 29 dias. E aí acontece então o ano bissexto, que é quando o ano passa a ter 366 dias. Tá bom? Tem mais um pouquinho aqui, ó, que a gente vai poder acompanhar aqui do outro lado, na página 33, você vai poder acompanhar com a Pro aqui. Cadê? Ah, tá, não é não, é aqui do lado mesmo que nós estávamos lendo. Só um minutinho que eu coloquei aqui uma imagem de um calendário para nós vermos aqui. Apesar que aí no seu livro tem o calendário, tem os 12 meses. Vamos dar uma olhadinha com a Pro? Olha só. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril,
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós já passou janeiro, fevereiro, março. Nós estamos no mês de abril. Hoje é dia 27 de abril. Esse mês já termina então na quinta-feira, que vai ser o último dia do mês. Então nós já vamos para o quinto mês do ano, que vai ser o mês de maio, tá bom? A semana, como nós sabemos, tem 7 dias aí. 7 dias a semana tem, e os meses, então, tem, às vezes ele tem 30, às vezes ele tem 31, tá bom? Acompanhem as atividades, façam tudo aí caprichadinho, que a Proeli vai olhar tudo. Um beijo pra vocês, tenham uma ótima semana e eu tô morrendo de saudade.